Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Presta atenção, é o programa fruto da parceria da Rede Luiz Flávio Gomes de Ensino e da TV Justiça. Programa esse que vai ser apresentado por quem? Por mim, ok? Eu sou o professor Erival da Silva Oliveira, leciono Direito Constitucional e Direitos Humanos aqui na Rede Luiz Flávio Gomes de Ensino. Queridos amigos, presta atenção, o nosso programa tem 3 blocos distintos. Primeiro bloco, uma exposição sobre um tema importante que é a intervenção federal. Depois, há um segundo bloco. Segundo bloco, pergunte ao professor. Perguntas feitas sobre o tema que foi ministrado. E, lá no final, teremos o X da questão, ok? Questões da prova da ordem que são requeridas, exigidas em concursos públicos. Vamos começar o nosso programa, então? Meus amigos, tema importantíssimo, intervenção federal. Será que existe intervenção federal no nosso país? Meus caros amigos, sim, a resposta é que existe intervenção federal no nosso país. Intervenção federal que está prevista, entre os artigos 34 até o artigo 36. Você deve ler do artigo 34 e 36. Então vamos fazer considerações gerais inicialmente. Meus caros, quando se fala em intervenção federal, significa que a União vai realizar a intervenção em alguém inferior a ela. Então, a intervenção federal, a União vai intervir ou nos Estados-membros, ou no Distrito Federal, ou ainda nos municípios localizados em território federal. Presta atenção. A intervenção federal, a União vai realizar a intervenção em alguém inferior a ela. Em quem, então? Em Estado-membro, ou no Distrito Federal, que são as intervenções federais comuns, ou ainda em município localizado em território federal. Presta atenção. Meus caros, a doutrina classificou a intervenção federal em intervenção federal comum e intervenção federal anômala. E o que vem a ser intervenção federal comum e intervenção federal anômala? Presta atenção. A doutrina entende que a intervenção federal comum é aquela que é possível de existir, aquela que é passível de execução no nosso dia a dia. Quer dizer que eu tenho a previsão em abstrato, a previsão nos artigos da Constituição, e eu posso realizar tal intervenção no nosso dia a dia, no plano fático, no plano da execução. A União pode intervir em Estado-membro, a União pode intervir no DF, no Distrito Federal. Por quê? São unidades que existem, ok? Agora presta atenção. Quando você fala em intervenção federal anômala ou incomum, olha o nomezinho, intervenção federal anômala ou incomum. Entenda, anômala porque é anormal. E por que ela é anormal? Primeira coisa, junto comigo, ela está prevista na Constituição, tem existência no plano abstrato, no plano da norma. Porém, não tem execução, não tem efetividade. Ela não consegue ser realizada no plano fático. E qual é essa intervenção federal anômala? É de quem? Vem junto comigo. É intervenção federal em municípios localizados em território federal. Tranquilo? Vamos repetir tudo? Vem junto comigo. Intervenção federal comum é aquela fundada, baseada no artigo 34 da Constituição. E é a intervenção realizada pela União nos Estados-membros ou no Distrito Federal. Ok? Intervenção federal comum, a União vai intervir em Estado-membro ou no Distrito Federal. E o fundamento para essa intervenção está no artigo 34 da Constituição. Tranquilex? Acabou? Não. Existe a intervenção federal anômala ou incomum. O fundamento para essa intervenção está no artigo 35, na segunda parte, na parte final do artigo 35. E a intervenção de quem? Presta atenção. É a intervenção da União em município localizado em território federal. Para deixar bem claro para vocês, nós vamos diferenciar lendo os artigos. Então, vou começar com a intervenção federal comum, cujo fundamento é o artigo 34. Lá está dito, a União não intervirá nos estados
nem no Distrito Federal, exceto para, perceba, o caput do artigo 34 diz para nós que a União não deve intervir no Estado-membro ou no DF. Não deve, salvo nas seguintes hipóteses, exceto nos seguintes casos. Depois nós vamos ver os casos com mais vagar, ok? Agora preste atenção, isso é intervenção federal comum, fundamento artigo 34 da Constituição, é intervenção da União em um Estado-membro ou da União no Distrito Federal. Tranquilo? Falta falar do quê? Meus caros amigos, falta falar da intervenção federal anômala ou incomum, cujo fundamento está lá no artigo 35, na segunda parte. Eu vou ler, você vai perceber. Quer ver? Diz assim, artigo 35, pode até trocar de câmera. Aqui, olha que elegante, muito bem. Artigo 35, o Estado não intervirá em seus municípios. Isso é intervenção estadual. Agora perceba a segunda parte do artigo 35. Nem a União nos municípios localizados em território federal. Vem junto comigo. Segunda parte. Nem a União em municípios localizados em território federal. É uma questão terminológica, é uma questão acadêmica, mas que cai na prova, meu filho. Presta atenção, vamos juntos. Intervenção federal anômala ou incomum. É o nome dado pela doutrina. Por que ela é anômala ou incomum? Porque tem previsão expressa na Constituição. Porém, não é possível realizar no nosso dia a dia. E por que não é possível realizar no nosso dia a dia? Meus caros amigos, porque não existem territórios federais. Professor, existiu em alguma época território federal? Vou te contar uma coisa, presta atenção. Nos meus 40 anos de idade, lá na minha época do primário, a professora de geografia pedia, queridos alunos, vocês vão pintar o mapa do Brasil e com canetas diferentes, vocês vão pintar lá os territórios federais. No meu tempo de escola, eram 23 estados, 4 territórios e o Distrito Federal. Possivelmente você que está me assistindo já pegou essa época que não existem mais territórios federais. Presta atenção. Os territórios federais eram regiões em locais longínquos que ninguém queria lá permanecer, ficar, poucas pessoas queriam lá ficar. E quem tomava conta para manter a nossa integridade nacional era a União. Tranquilo? Os territórios federais foram se transformando em Estados-membros. Tá? E o último que sobrou, que foi Fernando de Noronha, foi reincorporado a Pernambuco. Então, desse modo, presta atenção. Nós, hoje, não temos territórios federais. Agora, presta atenção. Se voltar a existir territórios federais, daí será possível a intervenção federal da União em municípios localizados aonde? Em território federal. Junto comigo. Hoje não é possível a intervenção federal, ou seja, da União em municípios, por quê? Não existem territórios federais. Mas, se voltarem a existir territórios federais, essa intervenção que hoje é chamada de anômala, poderá ser considerada também comum. Acabou? Não, vem junto comigo. Meus caros amigos, a intervenção federal, ela tem por fundamento o artigo 34, ok? E também o artigo 35, segunda parte. Mas foi dito no início do nosso encontro, se você vai prestar um concurso, uma prova, que o tema é intervenção, você deve ler do artigo 34 até o artigo 36. Por quê? Lá no artigo 36, nós vamos pincelar alguma coisa, existem as regras gerais que se aplicam tanto à intervenção federal quanto à intervenção estadual. Tranquilidade? Vamos rever rapidamente o que nós vimos até agora, junto comigo. Intervenção ocorre quando alguém superior intervém em alguém inferior. Ok? Alguém superior intervém em alguém inferior. Vimos que existe a intervenção federal, que é a intervenção de quem em quem? Da União nos entes inferiores. Intervenção federal comum da União nos Estados-membros ou no Distrito Federal, fundamento artigo 34 da Constituição. E existe também a intervenção federal anômala ou incomum, fundamento artigo 35, segunda parte. E já aproveitando, digo aos senhores, também existe a intervenção estadual. Pensa comigo, intervenção estadual é de quem em quem? Intervenção dos estados nos municípios. Intervenção estadual é aquela prevista no artigo 35, a intervenção dos estados nos
municípios. Tranquilo? Agora, junto comigo, e isso está no artigo 35, na sua primeira parte. Artigo 35, primeira parte. Tranquilo? Então, fizemos uma breve introdução no tema intervenção. Acabou? Não. Vamos complicar sua vida. Meus amigos, o doutrinador, ele procura classificar a intervenção federal comum, presta atenção. Estou falando de intervenção federal comum, é aquela que tem por fundamento o artigo 34 da Constituição. Está dito que a intervenção federal comum, ela pode ser dividida de acordo com a doutrina nas seguintes classificações. Vem junto comigo. Intervenção federal comum de ofício, intervenção federal comum por solicitação dos poderes e intervenção federal comum por requisição judicial. Então, são 3 classificações que levaram em consideração o artigo 34. Repetindo, a doutrina divide a intervenção federal comum, fundamento artigo 34, em intervenção federal de ofício, intervenção federal por solicitação dos poderes e intervenção federal por requisição judicial. Quer dizer, amado mestre, me diga que foi usado o artigo 34? Sim, e lá eu encontro 7 incisos. Então vamos dividir para ficar bem claro para vocês. Meus amigos, vamos começar com a intervenção federal por requisição judicial. Quando se fala em intervenção federal por requisição judicial, os fundamentos são os incisos 6º e 7º. Incisos 6º e 7º do artigo 34. Isso está dito lá, né? Vou ler o caput e vou para os incisos. A União não intervirá nos estados nem no DF, exceto para... Daí vem o inciso 6º. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Nesse caso, é intervenção por requisição judicial. Inciso 7º. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Meus caros, esse inciso é famoso. O inciso 7º é aquele que diz onde estão os princípios constitucionais sensíveis. Anote no caderno. Quando se fala princípios constitucionais sensíveis, o fundamento está no inciso 7º do artigo 34. Então me diga, amado mestre, quais são os princípios constitucionais sensíveis ou expressos? Gafanhoto, anote aí. São os seguintes, vou ler para vocês. Forma republicana, sistema representativo, regime democrático. É um princípio constitucional sensível, expresso. Os direitos da pessoa humana, princípio constitucional sensível ou expresso. Autonomia municipal, princípio constitucional sensível ou expresso. Prestação de contas da administração pública direta e indireta, princípio constitucional sensível ou expresso. E a linha E, a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Meus caros amigos, então são, decoreba, 6 alíneas que, se forem violadas, autorizam a uma requisição judicial para a intervenção federal. Você que estudou comigo nos cursos regulares da Rede Luiz Flávio Gomes, percebeu que o inciso 7º é aquele que autoriza a ADIM interventiva. Se recordam? ADIM ou ADI é a ação direta de inconstitucionalidade, ok? Interventiva, que pede a intervenção. A ADIM interventiva qual? Federal. Por quê? A União vai intervir em Estado-membro ou no DF. De modo simples. Intervenção federal por requisição judicial, ela ocorre quando existe violação dos incisos 6º e 7º do artigo 34. Cuidado em prova, porque o inciso 7º trata dos princípios constitucionais sensíveis ou expressos. Ok? Acabou? Não. Meus amigos, prestem atenção. Existe outro tipo de intervenção. Existe a intervenção federal por solicitação dos poderes. Presta atenção. Intervenção federal por solicitação dos poderes. Quais são os poderes, lembram? Poder executivo, legislativo e judiciário. Ou, pela ordem de criação que seria adequada, legislativo, executivo e judiciário. Presta atenção. Meus caros,
Legislativo, Executivo e Judiciário são três poderes que exercem funções típicas. Se recordam? O Legislativo, legislar, o Executivo, administrar e o Judiciário, julgar. Preste atenção. A intervenção por solicitação dos poderes. Quais são os poderes? Legislativo, Executivo e Judiciário. Isso é o fundamento. Qual é o fundamento para isso? É o inciso 4º. Inciso 4º diz assim: garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Então não se esqueçam, a intervenção federal por solicitação dos poderes significa o quê? Que o Legislativo, que o Executivo e que o Judiciário vão solicitar a intervenção. Agora, cuidado em concurso público, na prova da ordem. Quando o Poder Judiciário local ele está coagido e vai pedir a intervenção, ele não pode pedir diretamente para o presidente. Ele tem que solicitar, fazer a solicitação ao Supremo Tribunal Federal. Olha que coisa louca, presta atenção. Se o Poder Judiciário local estiver coagido, entenda, não consegue fazer valer suas decisões judiciais, não estão sendo cumpridas as decisões judiciais. Presta atenção. Quer dizer que o Poder Judiciário local coagido vai solicitar, vai enviar um ofício descrevendo a situação e vai solicitar a quem? Ao STF, que requisite a intervenção. Percebeu a diferença? Repetindo. Se houver solicitação no Poder Legislativo e Executivo, eles podem solicitar, eles estão sendo coagidos em suas unidades federativas, eles podem solicitar diretamente ao Presidente da República. Então, o Legislativo, através do Presidente da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa, se for no Distrito Federal. O Executivo, através do Governador do Estado ou DF. Eles podem solicitar ao Presidente da República, isso diretamente, que realize a intervenção na sua unidade federativa. Percebeu? E o Judiciário? Meu caro, o Poder Judiciário, ele vai solicitar ao STF, que vai fazer um julgamento, e, se for o caso, vai requisitar a intervenção federal. Cuidado com isso em prova. Quer dizer que o Judiciário local coagido solicita ao STF que requisita a intervenção. Requisita a intervenção. Ok? O presidente é obrigado a realizar a intervenção requisitada pelo Judiciário? Sim. Se ele não fizer, ele comete crime de responsabilidade, passível de processo de impeachment. Ok? Mas junto comigo, não acabou. Resta falar da intervenção federal. Intervenção federal é de ofício. Meus caros, quando se fala em intervenção federal de ofício, significa o quê? Que o presidente da República tomou a iniciativa de realizar a intervenção. Ele visualizou e tomou a iniciativa. E minha pergunta, mas quais são as situações que são de ofício realizadas pelo presidente para caracterizar a intervenção? Ou de outro modo, quais situações autorizam o presidente a decretar a intervenção? Junto comigo. São os incisos 1º, 2º, 3º e 5º do artigo 34. E está dito assim: a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, é o caput. Inciso 1º, manter a integridade nacional. Se um estado quiser se separar do nosso país, poderá haver a intervenção federal decretada pelo presidente e com uso exclusivo, inclusive, das Forças Armadas. Ok? Inciso 2º, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Se em outro país nos invadir, poderá ser decretada a intervenção federal naquele estado objeto da invasão. Ou, diz lá, de uma unidade da federação em outra. Se um ente federativo invadir outro ente federativo, é autorizada a intervenção federal. Lembrem-se, na intervenção federal pode haver o aspecto coercitivo, com a atuação efetiva das Forças Armadas ou não. Ok? Daí vem lá. Inciso 3º, por termo a grave comprometimento da ordem pública. Dentro daquele Estado-membro, foi comprometida a ordem pública. De modo mais simples. Aquele Estado-membro, as suas forças policiais locais, não conseguem manter o respeito à Constituição e às leis. Então, imagine que os movimentos, sem ter o que fazer, sem vergonha, que não querem respeitar a lei, começam a se juntar, invadir quartéis, invadir órgãos públicos, fazer bloqueios em rodovias, e as polícias locais
as guardas civis, as polícias civis daquele estado não conseguem restabelecer a ordem. Poderá ser feita intervenção, usando inclusive as Forças Armadas para restabelecer o respeito à Constituição. Mas perceba, grave comprometimento da ordem pública, ok? E daí vem lá o inciso 5º. Reorganizar as finanças da unidade da federação. Parte econômica, as finanças da unidade da federação, o que aconteceu dentro da finança daquele estado? Suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. Dívida fundada, aquela dívida constituída que não tem mais recurso nem administrativo nem judicial. Exemplo, precatório. Precatório passaram os 2 anos, não tem como pagar. E presta atenção, se houver justificativa, não haverá intervenção. Agora, se houver salvo motivo de força maior, não tem dinheiro, existe precariedade, não tem como realizar factualmente, na prática, a intervenção federal. Daí vem lá a próxima linha, a linha B, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei. Quando se fala de repartição de finanças com relação aos estados e ao DF, não deixe de ler os artigos 157, 157 e artigo 158 da Constituição. Nesse caso específico, ler o artigo 158 da Constituição. Pessoal, de modo simples, a intervenção federal, a União vai intervir nos estados, no Distrito Federal ou, se voltarem a existir, nos municípios localizados em territórios federais. Tranquilo? A intervenção é criada pelo chefe do Executivo, pelo presidente, por meio de decreto. Ok? Nós não encerramos apenas o primeiro bloco, restam ainda as questões. Vamos caminhar então para o segundo bloco. Segundo bloco, pergunte ao professor, nós vamos ampliar o entendimento da matéria. Vamos lá então? Meus amigos, vamos enfrentar o segundo bloco. Segundo bloco, que é pergunte ao professor. E além disso, eu pergunto para você, você já enviou o e-mail para nós para saber, né, alguma coisa a mais ou dar opinião sobre o nosso programa? Mande para nós o e-mail, né? provafinal@lfg.com.br. Comunique-se com a gente para dizer o que você pode indicar para melhorar ou para até criticar o nosso programa, ok? Vamos enfrentar as perguntas? Vamos lá, a primeira pergunta, então, feita ao professor. Professor, qual a diferença da intervenção federal comum para a anômala? Meus caros amigos, quando se fala em intervenção federal comum, como foi dito no primeiro bloco, é aquela que tem por fundamento o artigo 34 da Constituição. É a intervenção realizada pela União, né, nos Estados-membros, da União, nos Estados-membros ou no Distrito Federal. Isso é intervenção federal comum. Junto comigo. A intervenção federal comum tem por fundamento o artigo 34. E lá no artigo 34 eu encontro 7 incisos. E essa intervenção federal comum, ela pode ser feita ou de ofício, o presidente toma a iniciativa e realiza a intervenção, ou por solicitação do Legislativo, Executivo e Judiciário, ou por requisição judicial. Não se esqueça que a intervenção federal feita por solicitação do Poder Judiciário local coagido deve ser feita ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, e acaba sendo uma intervenção por requisição judicial. Repetindo, intervenção federal comum, fundamento artigo 34, é aquela que a União vai intervir ou no Estado-membro ou no Distrito Federal. Nós vimos que essa intervenção se subdivide, né? Intervenção federal comum de ofício, o presidente toma a iniciativa, solicitação dos poderes, alguém pede para ele, um dos 3 poderes, ou por requisição judicial. Tranquilo? Agora, não se esqueça, existe a intervenção federal anômala ou incomum. Anômala ou incomum é aquela intervenção que tem por fundamento o artigo 35 da Constituição. Artigo 35. E a intervenção de quem em quem? Junto comigo. É a intervenção da União em município localizado em território federal. A intervenção federal anômala ou incomum, o fundamento, na verdade, é a segunda parte do artigo 35. Ok? Segunda parte do artigo 35. Intervenção federal anômala ou incomum, intervenção da União em município localizado em território federal. Que nós sabemos que hoje não existe. Não existe território federal. Relembrou? Os territórios federais eram regiões administrativas ou regiões locais longínquos
em que ninguém praticamente queria ficar e quem tomava conta era a União para manter a nossa integridade nacional. Então, divisões político-administrativas quem tomava conta é a União. Nós não temos mais territórios federais. Se voltar a existir, será plenamente possível a intervenção da União nos municípios lá localizados. Ok? Fizemos então a diferença entre a intervenção federal comum e a intervenção federal anômala ou incomum. Vamos avançar para a próxima questão? Professor, existe intervenção estadual? Meus caros amigos, sim, existe intervenção estadual. E qual seria o fundamento? Vem junto comigo. O fundamento seria o artigo 35 da Constituição, na sua primeira parte. Vamos ver o que diz lá o artigo 35, na primeira parte. O Estado não intervirá em seus municípios. Quer dizer que a regra é a não intervenção. O Estado não deve realizar a intervenção nos municípios. Olha a parte final. Exceto quando. Quer dizer, se houver uma exceção, salvo quando. Daí vem essa hipótese, né? No inciso primeiro. Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos, a dívida fundada. Dívida fundada é aquela que não comporta mais questionamento. Por exemplo, o precatório, né? Passaram-se 2 anos, né, da constituição do precatório, não cabe mais recurso, né, etc. Inciso segundo. Não forem prestadas contas devidas na forma da lei. A prestação de contas é devida pelos entes federativos. Ok? O município não prestou contas. Terceiro. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Existe uma percentagem mínima de aplicação que deve ser feita pelo próprio Estado e pelo próprio município, ok? Como se fala em intervenção estadual, seria a intervenção do Estado naquele município que não aplicou o mínimo legal. E além disso, inciso 4º, o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou decisão judicial. Meus caros, nesse caso, né, do inciso 4º do artigo 35, é o caso da ADIM interventiva estadual. Então perceba que a ADIM interventiva estadual, ela é possível? Sim, é possível a ADIM interventiva estadual que vai ser julgada pelo Tribunal de Justiça e que vai determinar que seja feita uma intervenção. E lá, deve ser feita intervenção? Deve ser feita. Eu não posso questionar isso. Quer dizer que o governador vai ter que fazer um decreto para realizar a intervenção naquele município. O inciso 4º do artigo 35, aquele que autoriza a ADIM interventiva estadual, ok? Importante para fins de curiosidade, para você que está estudando sobre os temas, qual o repasse de verba necessário, né, dos entes federativos? Não deixe de ler a questão da educação, né? O artigo 212 da Constituição diz assim, ó, a União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, o DF e os municípios, DF entenda Distrito Federal, né, os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Não deixem de ler o artigo 208, que é o mínimo que deve ser aplicado no ensino. Perceba novamente, a União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, o Distrito Federal, os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida proveniente na manutenção e desenvolvimento do ensino. Se houver alteração posterior por emenda constitucional, é o artigo 212 que você deve ler com relação à aplicação de verbas no ensino. Ok? Acabou o tema? É lógico que não, meu amigo. Presta atenção. Eu estou comentando com vocês que é possível a intervenção estadual. O fundamento, artigo 35 da Constituição. 35, do inciso 1º ao inciso 4º. Desses incisos, não se esqueça, o inciso 4º, ele é muito requerido de prova. Por quê? No inciso 4º do artigo 35, eu tenho a possibilidade da ADIM interventiva estadual. Ok? ADIM interventiva estadual. Vocês recordam? A ação direta de inconstitucionalidade, interventiva porque você pede uma intervenção. E estadual, quem vai realizar é o governador por meio de decreto naquele município que desrespeitou uma das normas previstas nos incisos do artigo 35. Pergunta inteligente. Vamos enfrentar a próxima
a próxima questão. Vamos ver. Professor, qual a espécie normativa que cria uma intervenção federal? Meus queridos amigos, a espécie normativa que cria uma intervenção federal é decreto do presidente da República, ok? Você percebe isso claramente olhando lá o artigo 84. Diz assim o artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República. Daí você vai lá no inciso, deixa eu achar aqui, o inciso 10. Decretar e executar a intervenção federal. Decretar, então é o decreto, ok? Artigo 84, inciso 10. Ou inciso 10, se você achar melhor. Quer dizer que a espécie normativa que cria a intervenção federal, decreto do presidente da República. Agora vem comigo. E se a intervenção for estadual? Seria o quê? Decreto do governador do estado. Decreto do governador do estado. Essas são as intervenções federais, federal e estadual possíveis, né? E os seus instrumentos respectivos. Junto comigo. Intervenção federal é criada por decreto presidencial. Decreto presidente da República. E a intervenção estadual é criada por decreto do governador do estado. A nossa Constituição não faz menção à intervenção distrital, mesmo porque no DF, no Distrito Federal, não tem municípios, e nem da intervenção municipal. O que existe é a intervenção federal, fundamento artigo 34, intervenção estadual, fundamento artigo 35. Vamos enfrentar a próxima questão, vamos ver o que é dito? Professor, existe controle político sobre a intervenção federal? Muito bem, questão inteligente. Controle político com relação à intervenção? Meus caros amigos, sim, existe controle político com relação à intervenção. E não se esqueça que esse controle político é feito pelo Poder Legislativo. Vem junto comigo. Existe controle político com relação à intervenção federal e à intervenção estadual. Quem realiza o respectivo Poder Legislativo. Isso é importante, você percebe claramente, lendo o artigo 36, onde está dito: a decretação da intervenção dependerá. Daí você corre os olhos para os parágrafos e você percebe lá no parágrafo 1º do artigo 36 o seguinte: o decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem que confirmar o decreto presidencial. E é dito ainda, ou da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa deve confirmar o decreto do governador do estado, no prazo de 24 horas. Então você percebeu que esse parágrafo 1º do artigo 36 traz informações interessantes. Está expressamente dito. O decreto de intervenção, então a espécie que cria é decreto. Então você vai combinar com relação à espécie normativa, artigo 36, parágrafo 1º, com o próprio artigo 84, inciso 10, ou inciso 10º, né? 10. E que é dito também que esse decreto vai ser submetido ao controle do Congresso Nacional, se for intervenção federal, e a Assembleia Legislativa, se for intervenção estadual. Então você percebeu, junto comigo, existe controle político feito sobre a intervenção federal ou sobre a intervenção estadual. E quem faz esse controle político, presta atenção, é o próprio Poder Legislativo respectivo. Se for intervenção federal, quem faz o controle é o Congresso Nacional. E se for intervenção estadual, quem faz o controle é a Assembleia Legislativa respectiva. Não se esqueçam, a intervenção é um ato do Poder Executivo que se externa, que se realiza por meio de decreto. E tal decreto deve ser, junto comigo, submetido ao respectivo Poder Legislativo. Se for intervenção federal, quem fará o controle será o Congresso Nacional. E se for intervenção estadual, quem faz o controle é a respectiva Assembleia Legislativa. Questão interessante, vamos ver se temos mais questões. Eu acredito que sim, vamos ver lá. Professor, quais tribunais podem requisitar a intervenção federal? Muito bem.
questão interessante. Quais tribunais podem requisitar a intervenção federal? Junto comigo. Nós vimos que requisição judicial é um mecanismo de início da intervenção. Então, quem vai requisitar? A Constituição nos diz. Nós vamos recapitular um pouquinho. Quando se fala de requisição judicial, eu não posso esquecer de olhar os incisos 6º e 7º do artigo 34. Só isso? Não. Foi dito para os senhores que se o Poder Judiciário local estiver coagido, entenda, o Poder Judiciário local não consegue fazer valer suas decisões, não consegue fazer cumprir suas decisões. Ou o Executivo não quer cumprir, ou o próprio Legislativo não está ajudando muito, mas o Executivo não quer ajudar, não quer realizar reintegrações de posse, que é o exemplo de concurso, né? O Poder Executivo não quer realizar reintegrações de posse que foram determinadas pelos juízes e pelos próprios tribunais respectivos, pelo Tribunal de Justiça respectivo. Bom, o Poder Judiciário local coagido vai oficiar solicitando ao STF que realize a intervenção. Que não realize não, que determine a intervenção. Também junto comigo. O Poder Judiciário local coagido, ele vai solicitar ao Supremo Tribunal Federal, que vai analisar o caso, fazer um julgamento e, se for o caso, vai determinar ao presidente que realize a intervenção, que ele decrete a intervenção. Então, quando se fala em intervenção federal por requisição judicial, os senhores precisam olhar os incisos 6º e 7º, bem como não esquecer que, se for o Poder Judiciário local coagido, ele vai requisitar, vai oferecer a solicitação ao STF, e o STF, se for o caso, fazendo um julgamento, vai requisitar a intervenção ao presidente da República. Agora, junto comigo, quais tribunais podem? É a pergunta. Vamos ver lá? A própria Constituição nos dá a resposta. Quais tribunais podem realizar a intervenção? Você percebe no artigo 36 o seguinte, ó. A decretação da intervenção federal dependerá. Um inciso 3º importante. De provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República na hipótese do artigo 34, inciso 7º. E no caso de recusa à execução de lei federal. Quer dizer que nesse caso, presta atenção, o procurador, lembra? Se for violado o inciso 7º do artigo 34, e foi dito aqui, se houver recusa à execução de lei federal, o Procurador-Geral da República, PGR, vai ingressar com uma ação lá no Supremo Tribunal Federal. Não se esqueçam que, se houver violação dos princípios constitucionais sensíveis, autoriza-se a ADIM interventiva federal. Quem vai assinar essa ADIM interventiva? Será o presidente da República, não, o Procurador-Geral da República, o PGR, que vai, endereçar essa ação, a ADIM interventiva, lá para o Supremo. O Supremo vai fazer o julgamento e, se for o caso, vai determinar ao presidente que realize a intervenção. Então, com certeza, o STF, o Supremo Tribunal Federal, pode requisitar a intervenção. Agora, cuidado, será que só ele? Não, perceba. Artigo 36, inciso 2º. No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral. Meus caros amigos, não se esqueça, STF, STJ e o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, das suas próprias decisões que não foram cumpridas, de modo bem simples. Meus amigos, quais são os tribunais que podem requisitar a intervenção? Supremo Tribunal Federal, das suas próprias decisões, ou, se for o caso, do julgamento de uma ADIM interventiva ou de uma ação de execução para o cumprimento de lei federal, ok? Pode ser também o Superior Tribunal de Justiça, das suas próprias decisões que não foram cumpridas, e também das decisões que não foram cumpridas do Tribunal Superior Eleitoral. De modo simples, quais tribunais podem requisitar a intervenção? Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior Eleitoral. Lembrem-se, o TJ local coagido vai representar, ou vai solicitar, melhor dizendo, para o STF, que, se for o caso, vai requisitar a intervenção. Percebemos que nós vimos temas interessantes vinculados à intervenção. De modo simples, fazemos um apanhado nesse prazo final que nos resta. Intervenção federal, os senhores devem ler do artigo 34 a 36.
No artigo 34, eu tenho intervenção federal comum. No artigo 35, eu tenho intervenção estadual e intervenção federal anômala ou incomum. A intervenção estadual está na primeira parte do artigo 35. A intervenção federal anômala na segunda parte do artigo 35. E lá no artigo 36, eu tenho normas gerais que se aplicam à intervenção. Não se esqueçam, meus caros, a intervenção federal é criada por decreto do presidente da República. Intervenção federal é criada por decreto do presidente da República. E, importante, vamos pegar a pegadinha de prova, junto comigo. Se for intervenção federal por requisição judicial, não se esqueçam, se for intervenção federal por requisição judicial, não existe controle político feito pelo Congresso Nacional. Não existe controle político feito pelo Congresso Nacional. Professor, me diga, como é que são os procedimentos das intervenções federais? Temos dois tipos, né? Procedimento da intervenção federal, de ofício ou por solicitação do Poder Legislativo ou Executivo, coagidos em suas unidades federativas. Repetindo, intervenção federal de ofício ou solicitação dos poderes Legislativo e Executivo, coagidos em suas unidades federativas. Nesse caso, né, o presidente tem que ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, tem que ouvir os dois conselhos, depois ele decreta a intervenção, depois existe o controle político feito pelo Congresso Nacional. Vamos repetir? Procedimento da intervenção federal nos casos de ofício e solicitação de quais poderes? Legislativo e Executivo, coagidos em suas unidades federativas. Nessas situações, o presidente da República, presta atenção, ele vai consultar, ele vai ouvir os conselhos da República e de Defesa Nacional, tem que ouvir os conselhos, não precisa obedecer, tem que ouvir, depois que ouvir, ele vai fazer o quê? Ele vai decretar, e esse decreto vai ser submetido ao Congresso Nacional. Ok? Agora, para finalizar nosso encontro, não se esqueça, existe o procedimento da intervenção federal nos casos de requisição judicial. Nesses casos, olha o procedimento. O presidente da República decreta a intervenção nos termos da decisão judicial. Recebeu a decisão, o que o presidente faz? Decreta a intervenção nos termos da decisão judicial. Ele não precisa ouvir os dois conselhos e também não tem controle político feito pelo Congresso Nacional. Ok? Importante com relação ao Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional, leiam artigos 89 e 91 da Constituição. Encerramos desse modo o nosso segundo bloco e vamos avançar para o X da questão. Vamos lá ver quais são as perguntas de concurso que a gente pode responder sobre o tema e da prova da ordem. Meus amigos, chegamos à parte final do nosso encontro, né? É o X da questão. Vamos enfrentar questões da prova do CESP, que são provas recentes que se assemelham muito às questões de concurso público, né? Ou Ministério Público, magistratura e tal. A primeira questão vai aparecer na sua tela, veja lá, questão da OAB 2009-1, veja lá. De acordo com a Constituição Federal e com a doutrina, há intervenção federal. Então já sabemos que a pergunta diz respeito à intervenção federal. Daí o que é dito lá? A letra A. Exige do presidente da República, quando provocada por requisição, a submissão do ato ao Conselho da República e ao Conselho de Defesa Nacional, para posterior exame quanto à conveniência e oportunidade da decretação. Você percebe que a alternativa é um pouco extensa e que não é fácil você rapidamente entender. Então, na prova a gente recomenda, você leia e grife, né, as palavras-chave com relação ao tema. Veja lá, e volta na questão lá, pessoal, porque essa questão é cabulosa. Obrigado, olha lá. Exige do presidente da República, quando provocada por requisição, olha a palavrinha-chave aí, requisição. Meus caros, pode voltar aqui para o tio, aqui, veja aqui comigo. Quando se fala em requisição, intervenção federal por requisição, lembra dos fundamentos que acabamos de ver? Inciso 6º e 7º do artigo 34. E se é caso de intervenção por requisição judicial, meu caro amigo, não precisa ouvir os dois conselhos e não tem controle político feito pelo Congresso Nacional. Portanto, essa letra A está errada.
letra A está errada, porque contraria os fundamentos da Constituição. Vem junto comigo. Meus caros, quer dizer que nessa hipótese de requisição judicial, não precisaria ouvir o presidente, os dois conselhos, e nem haveria controle político feito pelo Congresso Nacional. Ok? Vamos enfrentar a letra B de bola? Vamos lá. É um pouquinho menor e até de mais fácil, de melhor compreensão, né? Diz assim, letra B. É provocada por solicitação quando a coação ou impedimento recaem sobre cada um dos três poderes. Meu amigo, vem junto comigo aqui. Essa letra B é uma alternativa nervosa. Porque o que está errado nela, veja lá, é provocada por solicitação quando a coação ou impedimento recai sobre cada um dos três poderes do Estado. Qual que é a pegadinha aqui? Você viu junto comigo que se for caso de coação ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário local está coagido. Ele deve representar, melhor dizendo, fazer o ofício de solicitação ao Supremo Tribunal Federal, que fará o julgamento e, se for o caso, irá requisitar a intervenção. Portanto, meus caros amigos, essa letra B está equivocada. Por que está equivocada? Claro, porque contraria o texto da Constituição. Quando o Legislativo e o Executivo forem coagidos, tudo bem, você pode solicitar diretamente ao presidente. Agora, quando for o Judiciário Local coagido, vai ter que deverá haver a requisição judicial. Letra B está errada. Vamos ver a letra C? Vai aparecer na tela a letra C, vejam lá, olha que bacana. Dispensa, quando espontânea, a autorização prévia do Congresso Nacional. Meus caros, alternativa nervosa. Por que a alternativa é nervosa? Porque, de fato, presta atenção, a autorização prévia para ato do Executivo, no que diz respeito à intervenção federal, estado de defesa de sítio, ela ocorre apenas no estado de sítio. Põe essa observação no seu caderno. A autorização prévia do Congresso Nacional, ela existe para a decretação do estado de sítio. Leia lá do artigo 137 ao artigo 139 da Constituição e aproveite e leia também artigos 140 e 141. Para o estado de sítio, necessita-se o presidente de autorização prévia para ele decretar, não, né, para o estado, não para a intervenção federal. Então essa letra C está correta, questão difícil, mas está correta por quê? A intervenção federal dispensa quando espontânea, lembra? O presidente tomou a iniciativa de autorização prévia do Congresso Nacional. Se recordam? Quando for intervenção federal de ofício, o presidente ouve os conselhos da República de Defesa Nacional, depois ele decreta, esse decreto é submetido ao Congresso Nacional. Então não tem autorização prévia, a autorização será posterior ao ato. Letra C, muito boa. Aqui entre nós, letra C está correta. A letra C está correta porque vai ao encontro do que é dito no artigo 34 ao artigo 36. Perfeita alternativa, ok? Vamos ver a próxima, letra D? O que está errado na letra D? Veja lá. Exige em qualquer hipótese o controle político. Meus caros amigos, nós afirmamos para vocês que controle político, ele existe na intervenção federal de ofício e quando for solicitação do Legislativo e do Executivo coagidos. Então, letra D está errada, de modo que a primeira questão, a alternativa correta é a letra C de campeão. Vamos ver a outra questão? Vai aparecer na tela? Vejam lá, questão técnica difícil, que costuma cair em concurso público também. Veja na tela. A ação direta de inconstitucionalidade interventiva, não se esqueçam, porque a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, a abreviatura é ADIM interventiva ou ADI interventiva. Ela tem por objetivo tutelar, então presta atenção, vem aqui comigo, vamos entender a perguntinha. A ADI interventiva, o que ela busca proteger? Se recordam? Eu falei que ela busca proteger os princípios constitucionais sensíveis, aqueles expressos no inciso 7º do artigo 34. Para isso serve, né, a ADI interventiva federal, proteger os princípios constitucionais sensíveis, expressos, né, na Constituição, aonde? No inciso 7º do artigo 34. Voltando lá na letra A, vamos ver se a letra A está correta. Tem por objetivos, então a ADI interventiva tem por objetivo tutelar. Letra A, os princípios sensíveis
previstos no artigo 34, inciso 7º da Constituição da República e dispor sobre a intervenção da União nos estados ou no Distrito Federal. Meus caros, a letra A, presta atenção comigo, está correta. É a perfeita leitura do artigo 34, inciso 7º da Constituição, ok? Junto com o artigo 36, seu respectivo fundamento. Letra A está corretíssima. Vamos ver o que está errado nas outras letrinhas? Vamos ver lá? Vejam lá o que está errado na letra B. Tutelar, letra B. Toda a Constituição Federal e declarar a inconstitucionalidade do ato impugnado, letra B está errada. Errada por quê? Não é de toda, né? De toda a Constituição, só dos princípios constitucionais sensíveis. Letra B, errada. Vamos ver a letra C? Letra C na tela, veja lá. Os princípios fundamentais previstos no título 1º da Constituição da República e declarar a inconstitucionalidade do ato impugnando. Meus caros, como foi dito, essa letra C está errada, porque não é proteger os princípios fundamentais do título 1º, são os princípios constitucionais sensíveis que estão no inciso 7º do artigo 34. Letra C, equivocada. Vamos ver a letra D? Letra D, vejam lá. Os princípios da ordem econômica. Nossa Senhora do Bom Parto, o que é isso? Princípios da ordem econômica previstos no artigo 170 da Constituição da República e declarar a inconstitucionalidade do ato estatal que intervenha indevidamente na economia. Meus caros, aqui para nós, ó, o Estado só vai realizar intervenção na área econômica em situações específicas. E não é o caso que autoriza a DIN interventiva. Então, aqui entre nós, letra D está equivocada, está errada. E por que está errada? Porque foi dito que a DIN interventiva serve para proteger os princípios constitucionais sensíveis expressos lá previstos no inciso 7º do artigo 34. Meus amigos, aqui ó, para nós foi uma grata satisfação. A correta nessa questão é a letra A. Espero que vocês tenham aproveitado o programa. Nós nos vemos em futuro breve. Um agradecimento ao pessoal da técnica, as câmeras aqui e as mulheres que nos assistem no país inteiro. Então, bicotinhas para vocês, os homens, tchau.